Nossa leitura hoje vai ser em João 6, do versículo 16 ao 24. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. E no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo-os Jesus dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Esta é a narração do que acontece depois da multiplicação dos pães. Jesus tinha subido ao monte com seus discípulos e a multidão que o seguia ficou lá ouvindo os ensinamentos. E depois eles foram saciados com pão e com peixe, e era uma multidão de quase 5.000 homens, como está escrito nas Escrituras. E isto aqui vai acontecer depois. Jesus envia os discípulos, e eles vão de barco, enquanto Jesus sobe para o monte para orar, e fica lá orando. Esta narração, ela acontece em dois outros evangelhos, em Mateus e em Marcos, com pouquinhos de diferença. E lá em Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, nós vamos encontrar a datação e também a hora em que isso vai acontecer. E ali nós vamos encontrar, ligado a esta narração, o fato de que Jesus chama Pedro e Pedro anda também sobre as águas. João não foca esse detalhe de Pedro andando sobre as águas, porque o foco do Evangelho de João é a identidade de Cristo, quem é ele, a sua identidade e a sua divindade. Quem é Jesus? Jesus é Deus, então importa focar no que Jesus faz e no que ele é, principalmente. Então aqui nós vamos encontrar um pequeno detalhe: já estava escuro, os discípulos tinham navegado, estavam bem distantes, e aqui nessa nossa narração fala entre 30 a 25 estádios. Isso significa uma marcação de distância equivalente a 25 ou 30 a 6 ou 7 quilômetros. Eles estavam lá dentro do mar da Galileia. Já tinham navegado quando aparece uma grande tempestade. O vento forte soprando e o mar se levanta nessa tempestade. Jesus não estava com eles. Jesus estava lá no monte orando. Já estava escuro. Então, você pode imaginar toda a situação sem a presença de Jesus e com a escuridão, a incerteza se chegariam lá do outro lado. Assim acontecia ali naquele momento, principalmente na mente dos discípulos. E então é nesta ocasião que eles avistam uma pessoa vindo sobre as ondas, e a princípio eles não reconheceram que era Jesus. Depois eles perceberam que era Jesus, mas tiveram grande medo. Eles ficaram assombrados com aquilo. E é lógico, esse medo, nunca jamais alguém andou assim sobre as águas, e sobre as águas de um mar revolto, de um mar em tempestade. E então
O Senhor Jesus sossega o coração deles quando diz assim: sou eu, não tenho medo. É sim o Senhor, quando se faz presente, todo o medo vai embora, porque é a presença do Senhor que tira, lança fora todo o medo. E os discípulos, e diz assim o versículo 21, que eles receberam de boa mente, significa sossegaram, veio a paz. E principalmente, um outro detalhe que não é apresentado aqui no Evangelho de João, mas está nos outros evangelhos, é que Jesus repreende a tempestade. Então eles veem o domínio do Senhor sobre todas as coisas, sobre a criação, porque a criação obedece ao seu Criador e o Senhor dá a ordem e a tempestade passa. Esse detalhe nós vamos encontrar nos dois outros evangelhos sobre Jesus repreendendo a tempestade. E uma outra coisa interessante é que quando eles viram o controle do Senhor sobre tudo, inclusive sobre os elementos da natureza, eles caem em si e adoram a Jesus. E eles reconhecem a divindade ali mais uma vez, estão crescendo na fé, estão sendo aperfeiçoados. Tinham lutado contra o vento até a exaustão. O Senhor chega na hora certa. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca chega adiantado. Ele chega no tempo certo. Assim é o Senhor. Assim também nas nossas vidas. Ele conhece as nossas aflições. Ele sabe das nossas fragilidades, do nosso temor diante do impossível, do nosso temor diante daquilo que a gente não tem controle. E ele chega na hora certa. E quando ele chega, a paz reina. Então eles receberam Jesus. Jesus vem para o barco e diz aqui o versículo 21, logo chegaram aonde ia, tranquilamente. Esse logo está indicando não só a questão do tempo, que agora a ação aconteceu com mais rapidez, mas a tranquilidade do momento, com a presença de Jesus. Mas o versículo 22 acrescenta um outro detalhe aqui no Evangelho de João. É que aquela multidão que tinha sido alimentada lá no monte, agora continua buscando Jesus. Está em busca dele. E aí eles vão atrás. E eles observam que tinha ficado um único barquinho e que Jesus não tinha ido com os discípulos. Os discípulos tinham ido sós, tinham atravessado o mar sós. E aquele barquinho ficou. Certamente nós entendemos aqui que os discípulos subiram no barco maior e deixaram um barquinho para o Senhor vir ter com eles. Eles não esperavam que ia haver uma grande tempestade. Então, muito menos esperavam que Jesus viesse, não no barco, mas andando sobre as águas agitadas da tempestade. Isso não passou jamais pela cabeça deles. E aí, quando viram, o Senhor sempre nos surpreende. Eu preciso dizer isso. O Senhor nos faz surpresas e as suas surpresas são maravilhosas. Então, aquele barquinho que estava ali, sozinho, tinha sido deixado pelos discípulos. Entendemos isso pelo contexto. E Jesus vai da maneira que ninguém espera. Deus não segue os nossos planos. Deus segue os seus planos. E isto traz a exaltação e a revelação da identidade de Cristo como aquele que é o Criador de todas as coisas, que domina sobre tudo, que controla a sua criação, que é Senhor do céu e da terra. A sua identidade é mais uma vez exaltada nessa passagem. A multidão observa isso. E aí pegam os barcos, porque está escrito no versículo 24, que eles também tomam os barcos e vão para Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus
mais operava milagres, mais ficava na sua missão. Então, eles vão para Cafarnaum em busca de Jesus. Em busca. E nós sabemos que essa é a nossa, deve ser a nossa prioridade. Buscar a Cristo. Porque nele há segurança, há proteção e há certeza da vitória.